Esse é o VapMagic, aspirador sem fio que pode ser usado tanto como aspirador portátil como vertical. Fizemos uma enorme bateria de testes práticos em cima dele e estou aqui trazendo os principais pontos dessa revisão. Meu nome é Gabriel Oliveira, bora lá! Começando pela unidade principal, ela tem uma aparência mais cilíndrica, uma paleta de cores que puxa mais para o preto, para o cobre, com alguns pontos também em prateado, principalmente em botões e outros pontos de controle. Ela é feita praticamente toda de plástico, com peças foscas, lustrosas, até algumas que imitam fibra de carbono. É relativamente leve, tem 1,240 kg mais ou menos, também cerca de 38 centímetros de altura, 15,5 centímetros de profundidade, considerando a alça, e também 12 centímetros de largura. O acabamento é muito bem feito, inclusive esse mesmo nível de qualidade no acabamento segue para os acessórios. Não é possível ver nenhum tipo de bordas ásperas, nem mesmo alguma marca de molde que fique feia. Os controles são bem simples, aparecem bem aqui na alça, são apenas dois, um para ligar e outro para mudar de velocidade ou força de sucção. Ele tem 3 níveis diferentes. A alça em si é fácil de pegar, não é muito confortável, mas dá sim uma boa pegada e fica bem firme. Nessa parte da frente é onde encontramos o reservatório, o depósito de poeira. Ele é transparente, bem grande, inclusive em nenhum momento foi necessário remover ele para esvaziar durante a limpeza, mas se fosse necessário é apenas apertar um botão e ele sai inteiro. Ele é praticamente dividido em duas partes, porque a primeira é onde se acumula as partículas maiores e tem uma abertura exclusiva para elas, só para descartar essa parte, enquanto que a segunda metade é onde ficam as partículas e as poeiras mais finas. Inclusive também é pela parte de trás que você tem acesso aos filtros. Aqui são 3, o filtro HEPA, o filtro de espuma e também o filtro ciclone, que eles chamam assim porque acaba causando movimento espiral durante o processo de aspiração. Se você estiver usando o acessório vertical, ele também conta com um reservatório extra de poeira aqui, com o filtro ciclone também, só que um pouco menor. Inclusive o contato que tem entre eles fica na parte de trás, é de metal, às vezes desgasta um pouco o plástico que tem na parte de trás, mas mesmo assim parece bem robusto e que vai aguentar bastante tempo. Para encaixar é só realmente colocar aqui, encaixa dos dois lados e já está funcionando na parte vertical. Nesse modo o Impele tem um pouco mais de 1,10 m de altura, com a largura da boca atingindo 26 centímetros e ela passa por debaixo de obstáculos de altura maior de 6,5 cm. Os controles continuam funcionando na unidade do aspirador, mas também aparecem novamente na haste e quando está conectado você não precisa baixar para fazer o controle da unidade. O acessório é recomendado para pisos lisos, como cerâmica e laminados. Ele tem um rolo que fica girando, coletando a sujeira e é escovado e depois aspirado pela unidade. Ele tem um par de rodas para deslizar pelo chão e além da liberdade vertical com a haste, ao girar ela, ele produz curvas mais fechadas. Por conta disso, para manobrar é até bem fácil, acaba facilitando bastante esse fato de girar, que ajuda bastante na hora da limpeza. Falando nela, inclusive, o acessório performou muito bem com poeira, seja ela fina ou grossa. Ele se saiu muito bem na aspiração, inclusive retirando poeira de cantos e quinas com certa facilidade, mas com partículas ele não lidou muito bem. Se for em muita quantidade, é comum que elas se choquem contra as rodas e aí elas são lançadas, ao invés de serem aspiradas. E se elas forem um pouco mais pesadas, como por exemplo do peso de 1 grão de feijão, às vezes é comum que elas fiquem presas no duto e aí quando você desliga o aparelho, levanta ele, elas acabam caindo uma em parte de volta no chão. Agora, se elas forem aspiradas, as partículas acabam se acumulando no primeiro filtro, o reservatório extra, ao invés de ir para a unidade em si. Pensando agora na unidade sozinha, ela aspira muito bem, tanto poeira, mas principalmente partículas, porque às vezes se a poeira estiver impregnada, ela não consegue retirar muito bem. É uma cobertura um pouco mais pontual, mas em nenhum momento foi necessário encostar ou muito menos arrastar na superfície para conseguir aspirar mesmo. Ela também tem um peso um pouco mais elevado que algumas unidades portáteis comuns que se encontram, mas também não se demonstrou um problema
em nenhuma situação que encontramos. O grande diferencial da unidade pode passar despercebido pela maioria das pessoas, mas é justamente o motor. Ele é um motor diferente da esmagadora, a maioria dos produtos que encontramos no mercado, de ímãs permanentes, sem escovas e com inversor de frequência. Traduzindo isso, significa que ele tem um baixo consumo de energia, atinge altas rotações e também é bem compacto. Praticamente o segredo dele atingir essas altas pressões de sucção que encontramos no VapMagic. Se a gente for comparar com aspiradores comuns verticais e portáteis, a força mínima de sucção do Magic chega a ser até 20 vezes maior do que esses outros produtos. Com esse motor diferenciado, o aspirador consegue entregar altíssimas forças de sucção, que geralmente a gente só encontra em aspiradores mais robustos, que precisam ser ligados a fio, mas sem abrir mão da portabilidade e da liberdade que você tem de um aspirador sem fio. A diferença entre as velocidades não é só na força de sucção, ela aparece também no ruído. O nível de ruído fica acima de aspiradores mais simples, mas também consideravelmente abaixo de unidades com alta potência, essas mais robustas que eu comentei. Ele tem um perfil um pouco mais agudo, se você ouvir por bastante tempo vai perceber uma nota bem aguda na faixa dos 10.000 Hz, porém está utilizando o acessório para limpeza no modo vertical, isso acaba praticamente sumindo, a variação também, no modo vertical, praticamente independente da velocidade, ele atinge cerca de 73 dBA. O VapMagic tem toda uma série de acessórios, os quais esses aqui são os principais, mas por questão de tempo eu vou acabar passando por eles um pouco mais rápido, mas se você espera uma detalhação um pouco mais completa, aqui na descrição tem o link para a nossa revisão escrita, onde lá está bem detalhadinho cada acessório, por cada acessório e cada teste que a gente fez com cada um deles. Mas, começando com esse daqui, é o acessório para cantos e escovas. A parte de cantos se saiu melhor quando está lidando com partículas. Agora, nas outras situações, a escova pequena acaba tomando por conta da versatilidade. Com ela, é possível até lidar com partículas, embora não tão bem, mas se tiver poeira impregnada, ela consegue soltar para aspirar melhor. E também, se você está lidando com terrenos, entre aspas, terrenos, geometrias um pouco mais irregulares, como por exemplo grades, ou até mesmo superfícies em que se você passar o de cantos ele pode acabar riscando, a escova toma liderança por conta desse sentido. Outra escova que a gente tem é a escova grande. Essa daqui não agradou muito porque as cerdas dela acabam deixando a parte de sucção um pouco mais distante da superfície. E aí, por conta disso, o efeito que a gente observou foi muito mais de varreção mesmo do que realmente de sucção. Ainda existia, mas não tão forte assim. Nem com partículas, nem com poeiras ela conseguiu lidar muito bem. Mas pode ser um quebra-galho se você está lidando com partes que você não consegue ver, muito distantes, em cima de móveis, por exemplo. Conseguir atingir uma área um pouco maior, mesmo que não com tanta eficácia, pode ser uma boa opção. Em contrapartida para o acessório de pisos lisos, a gente tem um acessório para tapetes, carpetes. Ele também tem um rolo, inclusive tanto esse quanto do outro acessório são completamente removíveis, embora aqui é bem diferente. Ele parece misturar um rodo com uma vassoura. Essa escova rolante é bem comum da gente encontrar, por exemplo, em aspiradores robôs, que tem um enfoque maior justamente para tapetes, para carpetes, porque elas vão meio que cavando ali entre as fibras, né? Puxando para cima todos os detritos para conseguir aspirar. O resultado que a gente teve com ele foi bem positivo, na verdade. Mesmo utilizando na velocidade mais baixa, ele já entregou uma qualidade de limpeza muito boa. E aí, se você aumenta a força de sucção, seja para 2, seja para 3, essa qualidade ainda sobe. Então eu diria que se estivesse utilizando na velocidade 2, 3, nem se preocupe muito em passar várias vezes no mesmo lugar, uma ida e volta assim, e já entrega um resultado muito bom. Um ponto fraco do acessório é a cobertura de cantos, tem praticamente uma faixa de 2 centímetros entre as laterais e também na parte frontal em que ele não consegue aspirar. Isso ficou bem demarcado durante os testes. Inclusive, outro ponto que também fica um pouco fraco é a questão de ele somente encaixar diretamente na boca do aspirador. Os outros têm outras formas que eu vou mostrar um pouco mais para frente,
Mas por conta disso, essa sendo o único jeito de utilizar, você precisa praticamente estar de joelho no carpete, estar de joelho no tapete. Para algumas pessoas pode não ser uma posição muito confortável. Além disso, um diferencial do acessório é que ele delimita que tem a luz UVC para combater ácaros. O UVC realmente é utilizado como acaricida, mas nesse tempo baixo de exposição, somente passando por cima, voltando, é bem provável, na verdade, que ele acabe afetando apenas os ovos dos ácaros. Mesmo assim, as fibras do tecido, as partículas de poeira diminuem a exposição desses animais à luz, que vai também acabar diminuindo a eficácia, já que a luz UVC tem um baixo poder de penetração. Realmente tem base científica para utilizar o UVC nessas condições, nessa ideia de acaricida, mas também há motivo sim para duvidar da eficácia do método nesse tipo de acessório. Um outro com um formato bem curioso é o bico articulável, como eles chamam. Esse daqui é como se fosse uma boca com dois bracinhos individualmente articulados que se moldam na passagem de estofados, como sofás, como cadeiras. Ele se adaptou incrivelmente bem às curvas do objeto, inclusive essas fibras vermelhas meio que acabam esfregando o tecido para retirar das partes mais superficiais a sujeira, e foi isso que a gente observou. Até de uma maneira mediana ele é capaz de retirar essas camadas mais superficiais de sujeira, mas mesmo assim não foi um trabalho muito eficaz, eu diria. Mesmo testando com pelos de gato, por exemplo, que é um problema relativamente comum, ele não obteve uma eficácia assim muito alta. Se somente aspirar para você não é suficiente, você queira também passar pano, vem incluso também uma base de mop, que você acopla na parte de baixo do acessório para pisos lisos. Nesse caso, um pano de microfibra é atrelado aqui por meio de velcro na parte de baixo. Ele também tem um reservatório de cerca de 100 ml que você pode encher para ficar continuamente umedecendo o pano, que já deve estar molhado quando você coloca aqui. Apesar de parecer pouco, o acessório continua umedecendo o pano de microfibra por mais de 1 hora, então realmente é um espaço grande que dá para cobrir nesse sentido. Ele passa pano bem, na verdade, porque ele realmente acaba sendo arrastado, diferente de alguns aspiradores robôs que fica por cima e não acontece muita coisa, mas ele realmente acaba sendo arrastado. Mas também tem um outro lado. Como você está aspirando, é um trabalho muito mais fácil de ser feito quando a sujeira está seca. E aí quando você está passando o pano junto, acaba molhando a poeira, acaba molhando a serragem, acaba molhando as partículas, e aí acaba fazendo meio que uma lambança, acaba grudando no acessório, acaba grudando nos filtros, acaba sendo uma limpeza do produto em si depois um pouco mais complicada. Uma parte interessante é que você pode ligar ou desligar esse processo contínuo de umidificação do pano, mesmo com o acessório acoplado. Utilizando o pé ali, ele tem um switch de on e off, então quando terminar você pode desligar para ele parar de pingar em cima do pano. Agora tem outros acessórios também que são inclusos, esses ficam mais secundários porque eles meio que servem de apoio para os outros acessórios que estão aqui na mesa, em exclusivo esses 3 que servem para uso portátil. Então, esses acessórios extras são uma mangueira extensível, que você pode esticar ela para até 1,5 m de ponta a ponta. Tem também a haste do acessório para pisos, que você pode remover, inverter o sentido, e ela funciona como uma extensão. A haste, infelizmente, não conecta em nenhum desses 3 acessórios, mas tem um jeito de passar por cima disso, utilizando o conector articulável, ou você pode usar ele também apenas para trocar o sentido em que está sendo a aspiração, para conseguir alcançar lugares em que você não tinha muito acesso antes. A autonomia da bateria acaba dependendo bastante da velocidade em que o aspirador está. Se ele estiver na melhor situação, em que é usando ele de forma portátil, na velocidade 1, ele chega a durar até 1 hora. Agora, na pior situação, que é a velocidade 3, com o acessório de pisos, ele dura apenas 10 minutos. Pode parecer preocupante, só que se a gente trocar essa velocidade da 3 para 1, continuando ainda assim a utilizar o acessório de pisos, ele dura mais de 40 minutos, cerca de 43 minutos,
de funcionamento contínuo. Fizemos uma projeção para saber qual a área de cobertura de limpeza que esses 43 minutos totalizam. Então, fazendo uma limpeza leve das áreas que a gente calculou aqui na Arpija, dá mais de 200 metros quadrados, uma bateria completa. Então, é uma área considerável. Agora, se precisar fazer a carga completa, também é um tempo considerável que leva para recarregar cerca de 4 horas e meia. Pelo lado positivo, o consumo é relativamente baixo, mesmo que você precise fazer a carga completa todos os dias durante um mês, é um acréscimo de R$ 1,60 na sua conta de luz, dependendo da região do Brasil onde você mora, mas mesmo assim, um consumo baixo. Depois de fazer a limpeza com o aspirador, é necessário fazer a limpeza do aspirador. Para isso pode parecer até um pouco intimidador, mas é relativamente simples. Se você for parar para pensar, grande parte dos acessórios aqui, apenas um pano úmido acaba resolvendo. Inclusive, né, é bom utilizar panos molhados na unidade e tudo mais. Mas, além disso, os rolos, que parecem um pouco mais complicados, tanto desse quanto do acessório de pisos, apenas utilizando água já é suficiente para limpar. Os reservatórios de sujeira, se for utilizar uma esponja, eu diria que apenas a parte macia, porque senão vai acabar arranhando sim. E para os filtros, especialmente o filtro HEPA e o filtro Ciclone, eu recomendaria sim uma escova de dente velha, né? Porque para limpar o filtro HEPA, por exemplo, que é cheio de frestas, é necessário utilizar cerdas macias e algumas escovas de limpeza não são tão macias assim. E até para o próprio filtro, ele tem vários furinhos e também tem vários lugares que são um pouco mais de difícil acesso. O manual não explica algumas coisas, como por exemplo, o fato dele ser bem desmontável, na verdade, que facilita também a limpeza, tanto esse quanto o pequeno. São relativamente fáceis até de montar, mesmo que você não lembre exatamente como é que foi. Na hora ali, mexendo um pouco, você chega num resultado satisfatório. Se alguma coisa fica presa nos dutos ou nos filtros, tem formas de remover, travas no duto do acessório para pisos e aqui no filtro ele tem uma parte em que abre e você consegue acesso justamente ao meio, se alguma coisa fica presa ali, para você conseguir retirar. Pessoal, sei que foi bastante informação, mas se vocês quiserem ainda mais, o link aqui na descrição te leva lá para o site da Arpija, com nossa revisão completa, detalhes individualizados de cada acessório, sobre os testes que fizemos, várias fotos do produto. Me digam o que vocês acharam do Vap Magic e qual acessório chama mais a atenção de vocês. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.